Olá pessoal, vamos conversar um pouco sobre justiça restaurativa, né? É uma apresentação que eu quero fazer para vocês, uma introdução, né, a esse conceito de justiça restaurativa e práticas de justiça restaurativa. Muitas vezes a gente comenta com as pessoas sobre justiça restaurativa e as pessoas ficam questionando, mas o que vem a ser justiça restaurativa? Não é? A primeira ideia que vem à mente da gente quando a gente fala em justiça é da justiça do judiciário, onde tem alguém acusando, alguém defendendo, certo? Testemunhas, e o juiz no final dá uma sentença. Ou seja, quando a gente fala em justiça em termos de judiciário, nós estamos falando em julgamento. Justiça restaurativa, ela não se preocupa em julgar ninguém. Então vamos falar um pouquinho sobre essa expressão, justiça restaurativa. O que nós entendemos por justiça num primeiro momento? Culturalmente, tá, nós temos incutido em nós que fazer justiça é se vingar, é causar sofrimento, é causar dor a outra pessoa para equilibrar as dores sofridas, tá? Mesmo que esse sofrimento que você imponha a outra pessoa não traga nenhum benefício para a vítima. A vítima ela vai se sentir contemplada com o simples argumento de dizer assim, pelo menos ele está pagando pelo que fez. A questão que eu coloco, meus amigos, para a gente refletir em cima desse conceito é o seguinte. Ele está pagando pelo que fez. Ótimo. Está pagando para quem? Quem está recebendo? Quais são as vantagens ou reparação de dano que a vítima está tendo? Segundo detalhe importante. A vítima sofreu uma violência. No processo, ela não é vítima. Vocês sabiam? Ela não é vítima. Ela é mera testemunha de acusação. Sim, porque vítima é o Estado. É o Estado através da justiça contra fulano de tal. Por que a vítima é o Estado e não é realmente a própria vítima que sofreu o dano? Porque o Estado, ele vê o sujeito que praticou o delito como tendo ferido uma norma do Estado, a lei. A lei é uma norma do Estado. E se você contraria a lei, o Estado se sente vítima, porque você contrariou a vontade do Estado expresso na norma. Aí o indivíduo sai da cadeia e diz o seguinte, já paguei a minha dívida para com a sociedade, estou limpo. Como que ele pagou a sua dívida para a sociedade? Se ele não se responsabilizou pelo que ele fez e não procurou reparar o dano. E a vítima não ganhou nada no sentido de ter as suas necessidades atendidas com a condenação. Moral da história, a vítima não se vê atendida, a sociedade não se vê atendida, tanto é que ele sai da cadeia, a sociedade não dá novas oportunidades para ele. E o causador do dano também se sente injustiçado, porque ele passou tantos anos na cadeia, e tantos anos em situações precaríssimas, sem nenhum aproveitamento para quando ele retornasse a viver em sociedade, ele ter uma profissão, ele ter alguma coisa para ele não voltar a reincidir. Esse sistema é o que está vigendo hoje. Justiça restaurativa. A justiça restaurativa, nós começamos a ter uma outra visão em cima da palavra justiça. Para você entender, o que é justiça para você?
Se você não consegue visualizar qual é o significado da justiça na tua vida, eu convido você para fazer o seguinte raciocínio comigo. Como você se sente quando vítima de injustiça na sua família? Mas como você se sente quando você se julga injustiçado no seu trabalho? Alguém teve um benefício, uma promoção que você julgava que você também tinha esse direito e você não foi contemplado. Qual é a sensação que você tem? Mas, quando você presencia a injustiça, como é que aquilo mexe com o seu estado emocional? Você consegue perceber que isso mexe, inclusive, com o funcionamento do seu organismo? Um sente uma dor no peito, outro sente uma dor no coração, outro sente uma dor no ombro, outro fica até sem voz, outros... Cada sente na barriga, no estômago. Aquele momento, inclusive, mexe com a adrenalina da gente. É essa a justiça restaurativa. É a justiça restaurativa, é justiça sentimento. Como você se sente. É a justiça valor. Que valor você dá para a justiça? É a justiça buscando o justo. Então não é mais a justiça retributiva punitiva. Quando a gente fala de sentimentos e você for vítima de alguma coisa, vai gerar em você um sentimento. Um sentimento de impotência, um sentimento de perseguição, um sentimento de insegurança total. Pessoas têm medo de sair na rua pensando que estão sendo seguidas. São sentimentos, são necessidades da vítima, que a justiça comum não se preocupa com isso. A justiça restaurativa, sim. A pergunta que se faz na justiça comum, quando há um ato de violência, é o seguinte: quem fez? Qual é a pena aplicada? Certo? Na justiça restaurativa, quem sofreu o dano? Tá? Não é que artigo da lei foi ferido, não. Quem sofreu o dano? Quais são as necessidades da vítima? O que pode ser feito para reparar esse dano? Bom, justiça restaurativa não é passar as mãos na cabeça de quem praticou algum ato que ofendeu, um ato de violência, enfim, contra alguém. Não é isso. Se foi crime, o Estado vai atuar sobre isso. Tudo bem? Sobre essa questão. Vai ter o processo, vai ter tudo. A justiça restaurativa é uma metodologia de responsabilização, reparação do dano em busca de atender às necessidades da vítima. Ela visa, por exemplo, a não repetição do fato. Ela evita a reincidência, que a justiça comum não consegue. Em primeiro lugar, ela procura levantar, retomar a autoestima e a autoconfiança da vítima, empoderando-a. Muito bem. Fizemos, então, uma breve apresentação comparativa entre a justiça restaurativa e a justiça do judiciário, a justiça do Estado. Então, para concluir, fechando. Justiça do Estado, justiça punitiva, retributiva, com um olhar no passado. O que foi que fez, o que foi que merece, o que vai pagar
pelo que fez. Não tem olhar para o futuro. Não atende às necessidades da vítima, não atende às necessidades da sociedade e não reeduca e não responsabiliza e não busca a reparação do dano através do infrator. A pergunta que se faz na Justiça do Estado é: quem fez, com o que fez, que pena merece? A vítima, ela entra como mera testemunha de acusação para dizer: foi ele que fez, foi assim, pá, pá, pá. Aí dispensa, a vítima sequer fica sabendo de que pena foi aplicado ao infrator. Ponto. Justiça restaurativa. Pergunta: quem sofreu o dano? Quais as necessidades de quem sofreu o dano? O infrator, como pode ser responsabilizado? A justiça restaurativa, ela tem olhar para o futuro. Isso aconteceu na sua vida, não tem jeito de desacontecer. Mas o que será feito da sua vida daqui para frente? Como vamos superar isso e retomar a normalidade? Isso com relação à vítima, com relação ao infrator. Como é que você vai reparar esse dano para que você seja reintegrado à sociedade? A justiça restaurativa, ela busca a reconciliação. Por quê? Porque a justiça restaurativa, ela quer evitar a fabricação, digamos assim, de um novo marginal carimbado na testa, que ele é marginal e por mais que ele cumpra a pena, ele vai sair e vai voltar a praticar. Muita gente questiona, mas será que isso adianta? A resposta que eu dou é a seguinte: do jeito que está bom? E como que você pretende um resultado diferente fazendo a mesma coisa, como dizia Einstein? Não está na hora da gente pensar em alguma coisa nova? Meus amigos, não pregue a paz. Seja você a paz. Até a próxima oportunidade. Um abraço a todos.